Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript, o JavaScript Total. Na introdução desta aula vamos falar sobre um assunto que aflige os mortais desde os tempos de William Shakespeare. Ponto e vírgula, usar ou não usar, eis a questão, diria o grande dramaturgo. Essa é uma questão, gente, que realmente é como se fosse uma igrejinha. Há os que defendem mortalmente o direito de usar o ponto e vírgula e outros que dizem que ele apenas suja o código e é mais alguma coisa a ser digitada e, portanto, por uma questão de simplificação, o melhor é não usar. São brigas daquele tipo de devemos usar espaço ou tab na indentação do código. Coisas que eu aconselho vocês a não entrarem nessa. É uma briga inócua. Realmente nós estamos usando aqui o ponto e vírgula para deixar mais claro o término das declarações. A origem do ponto e vírgula no JavaScript vem lá do C, que é sintaticamente, vamos dizer, a mãe de todas as linguagens. O Java usa, o C# usa, mas há algumas linguagens que não usam. No caso do JavaScript é facultativo. Você não precisa realmente colocar o ponto e vírgula, desde que você não faça mais de uma declaração na mesma linha. Então fica ao critério de vocês usarem a forma como vão utilizar ou não ponto e vírgula. Aqui nesse curso, principalmente nessas aulas iniciais, nós vamos sempre usá-lo. Vamos ao vídeo, galera! Na aula passada, nós vimos a declaração de variáveis com var. Eu falei também que nós temos mais duas palavras reservadas para a declaração de variáveis em JavaScript, que é o let e o const, mas nós vamos deixar para examinar o uso dessas outras duas palavras reservadas futuramente, depois que nós virmos essa parte fundamental do JavaScript, porque a diferença no uso de var, let e const tem a ver com o escopo. E antes de nós vermos os blocos em JavaScript, funções e coisas um pouquinho mais avançadas, não tem muito sentido falar de let e const e a sua vantagem sobre var. Nós vamos prosseguir então, examinando aqui uma questão que nós tratamos também lá quando vimos as variáveis no vídeo passado, com relação aos tipos de dados em JavaScript. Nós vamos aprofundar um pouquinho essa questão. O primeiro desse tipo de dado que nós vamos examinar são os números. O JavaScript tem uma diferença em relação a outras linguagens, como C, como Java. Ele não faz nenhuma distinção entre inteiros e ponto flutuantes. No JavaScript, tudo é ponto flutuante de 64 bits, e ponto final, obedecendo às regras do formato no padrão IEEE 754, ou como dizem os gringos, IEEE 754. Esse padrão ele estabelece regras para a formação de números de ponto flutuante na memória do computador, que vocês sabem que ela é finita. E os números são infinitos. E aí nós temos um dilema. Como representar números infinitos dentro de uma memória finita do computador? A questão é que nós vamos chegar num momento em que teremos um limite. E esse limite vai implicar aí numa certa perda de precisão em determinadas circunstâncias. Essa precisão eu coloquei aqui nesse quadro, ela é bem extensa em JavaScript e permite um amplo alcance. Vejam aí os limites eu coloquei no ponto flutuante,
vai de um mínimo de mais ou menos 5 vezes 10 elevado a menos 324, até um máximo de mais ou menos 1 ponto, esse número imenso aí, vezes 10 elevado à potência 308. Já perceberam que isso dá um número bem grande. E os inteiros também é esse número enorme aí que nós colocamos abaixo, de 9007 e o diabo elevado a menos 2 à potência 53, a um máximo de 9007, 199, 254, 740, de 2 elevado à potência 53. São números realmente bem grandes. Eu iniciei tempos atrás um curso de Java, ele não prosperou porque não teve muito interesse, tem muito curso de Java por aí, eu acabei desistindo, mas deixei aí as 11 aulas iniciais que eu cheguei a gravar. Eu vou deixar aí para vocês o link das 3 últimas aulas daquela série, onde eu abordo em profundidade essa questão aí do padrão IEEE 754, que é usado não apenas no JavaScript, mas também em outras linguagens, como por exemplo Java, como era naquele caso, e quem quiser poderá então aprofundar-se no assunto. Deem o devido desconto, porque são aulas antigas, elas estão mais voltadas a Java, mas a questão realmente das regras para a formação do número no padrão IEEE 754 estão bem claras naqueles vídeos. E desculpem também que o equipamento era bem pobre e o nosso áudio não está com a qualidade atual. Mas quem tiver interesse, essa é uma fonte de referência. Podem também pesquisar aí o Wikipedia e outras fontes. Esse padrão é manjadíssimo e usado praticamente por todas as linguagens para a formação de números na memória do computador. Uma observação final é que, embora o padrão normal seja de ponto flutuante de 64 bits, algumas operações usam inteiros de 32 bits, como os índices de arrays e operadores bitwise, que nós examinaremos futuramente. Vamos então começar com a representação dos literais inteiros. Primeiro, vamos ver na base 10. Você os representa com sequências de dígitos, como por exemplo 0, 1, 50.000 ou 500.000. Enfim, sequências de números são literais inteiros válidos na base 10. Nós também temos no JavaScript a base 16, ou base hexadecimal. Para representar números na base hexadecimal, a gente começa com um 0 seguido de um x, e depois o número propriamente. Então, 0xFF, ele representa o número em base 16, 15 vezes 16. Para a representação dos números em base 16, nós usamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é os 10 dígitos da base 10, e acrescentamos as letras A, B, C, D, E e F para representar o 15. Então, o F vale 15 vezes o 16 mais 15. Essa seria a decomposição do número FF, né? Vai dar o número 255, equivalente na base 10, na base decimal. É com essa matemática que a gente faz a conversão. Nós podemos ter outros números, como por exemplo 0x, CAFE, BABE. Em Java, esse é um número bem interessante, mas ele tem também a sua representação aí em hexadecimal.
Vocês poderiam descobrir fazendo as mesmas continhas que eu fiz aí, só que vai dar um número bem grande. Ele vai representar na base decimal o número 1000, milhão, bilhão, né? 3 bilhões 133 milhões 65.982. É a conversão de CAFE, BA, BE na base hexadecimal para a base decimal. Façam as continhas aí, se não acreditarem no que eu estou dizendo. Ou também, se forem mais espertos, usem uma calculadora no modo programmer, como eu fiz aqui. E vocês têm as conversões já em decimal, na base octal, que é a base 8, e em binário. E por falar nesse formato octal, o ECMAScript, o padrão ECMAScript, não define, não suporta o sistema octal, mas algumas implementações do JavaScript permitem. Então vamos dar uma olhadinha como é que são representados os literais na base octal. Então vamos pôr aqui base 8, evitar uso, exatamente porque não é implementado em todas as versões de JavaScript e, como eu disse, inclusive não é suportado pelo padrão ECMAScript. Aliás, quando você usa o modo estrito, ele é totalmente proibido. Mas vamos ver então, para representar um literal na base 8, onde ele é permitido, nós começamos com um 0. Por exemplo, aqui, 0377. Ele corresponderia na base 10 ao seguinte número. Seria então 3 vezes 64, mais 7 vezes 8, mais 7, que vai resultar no número 255, aquele mesmo lá do 0xFF na base 16, na nossa base decimal. Vamos ver agora a representação dos literais ponto flutuante, que são os números reais, aqueles em que nós temos uma parte inteira, seguida de um ponto decimal, que em português nós usamos a vírgula, mas a representação aqui em JavaScript segue a notação da língua inglesa, que é o ponto, e depois do ponto vem a parte fracionária. E também pode ser representado na notação científica. No caso da notação científica, nós temos o número real, seguido por uma letra E, que pode ser maiúscula ou minúscula, seguida de um sinal de mais ou menos e do expoente inteiro. O expoente pode ser então positivo ou negativo. Essa notação vai representar então o número real multiplicado por 10 elevado à potência do expoente considerado. Vamos ver aqui alguns exemplos da representação de literais. Nós teremos, por exemplo, o número 3.14, que seria o π, por exemplo. Vejam que nós usamos o ponto, não a vírgula. Podemos usar também o ponto 3456.78, um outro literal de ponto flutuante. Ou uma dízima periódica, não precisa pôr o zero à esquerda, ponto 666666666, por exemplo. Ou podemos usar a notação científica, como nós falamos, o 6.02. Então temos aqui um número real, seguido da letra E, e aí um número inteiro, que pode ser ou não precedido de um sinal. Vamos pôr aqui 23. Eu vou comentar aqui na frente que isso aqui é a mesma coisa que 6.02 multiplicado por 10 elevado, esse circunflexo aqui, você sabe que é potenciação, né? Representação de potenciação. Então, elevado à 23ª potência. Essa notação é usada exatamente como nesse caso, para representar números imensos, astronômicos.
Vamos fazer aqui uma outra representação usando essa notação, por exemplo, 1.5782223. Aí podemos pôr o E, vou pôr aqui um E maiúsculo, ele não precisa ser minúsculo, né? E vamos pôr um expoente negativo, por exemplo, menos 32. Isso aqui corresponde a esse número multiplicado por 10 elevado à potência menos 32. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Lembrando que no repositório do GitHub, cujo link está aí na descrição do vídeo, vocês encontram aqui em JavaScript Total os arquivos contendo o código-fonte apresentado nas aulas. Entram aqui no branch, já tem aqui o da aula 5, da aula de hoje, tem aqui a descrição, todos os links, o que é tratado na aula, e aqui acima, no appjs, você encontra todo esse código-fonte que eu apresentei aí na aula. Se estão gostando da série, não deixem de se inscrever, curtir e divulgar o nosso canal para que mais gente possa se juntar aqui ao nosso grupo de estudo do JavaScript. Obrigado pela atenção, pessoal. Até o próximo vídeo.